Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do Link de hoje. O suspeito de matar pecuarista em Linhares se entrega à polícia. Ele diz estar arrependido de ter cometido o crime. Motociclista desobedece ordem de parada e é perseguido por agentes da Guarda Municipal em Vila Velha. Laudo da Defesa Civil indica que a ponte de Aribiri oferece risco à população e o Ministério Público Federal pede a interdição imediata da estrutura. Exportações de rochas ornamentais voltam a bater a marca de $1 bilhão no Espírito Santo. E o Sambão do Povo passa por vistoria dos bombeiros para o início do Carnaval de Vitória. Os desfiles começam amanhã, aqui na capital. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quarta-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Seja muito bem-vindo ao Link, nós estamos ao vivo para todo o estado. O desfile das escolas de samba de Vitória, que abre oficialmente o carnaval no Brasil, começa nesta quinta-feira. Hoje, o Corpo de Bombeiros fez uma vistoria no Sambão do Povo e o espaço ainda não está liberado para a festa. A equipe do Corpo de Bombeiros analisou a estrutura montada no Sambão do Povo em Vitória. Durante os 3 dias de desfiles, mais de 18 mil pessoas devem passar pelo local. O coronel Charlisson Martins de Paiva explicou o que foi avaliado durante a vistoria da equipe técnica da corporação. O Corpo de Bombeiros ele iniciou, na verdade, a fiscalização de Sambódromo na segunda-feira, né, onde foram avaliados todos os sistemas de proteção, de segurança contra incêndio e pânico da estrutura do Carnaval. Algumas observações foram feitas e hoje a equipe retornou para fazer a checagem. Nós objetivamos que fosse realmente a avaliação final, mas ainda tem alguns detalhes que carecem de fiscalização amanhã. O Corpo de Bombeiros encontrou algumas irregularidades aqui no Sambão do Povo, principalmente em relação à utilização de gás de cozinha nos camarotes e o revestimento dos espaços. A organização tem até amanhã para fazer as adequações e aí sim vai ser liberado o alvará pelo Corpo de Bombeiros. E alguns camarotes, eles possuem sistemas de revestimento, acabamento, algumas estruturas nesse sentido. As pessoas usam para decoração ou para revestimento acústico e térmico. E essas estruturas, elas precisam ser tratadas, ter essa situação, um sistema anti-chama e essa documentação que comprova essa resistência desse material, ela ainda não foi providenciada e esperamos que até amanhã ela seja concluída e entregue à corporação. A gente tem algumas observações ainda quanto à questão do uso de GLP, são observações que a corporação faz para a organização do evento, né, porque tem cozinhas elétricas ou a gás, e nós fazemos algumas observações quanto ao uso desses equipamentos e limitação também da quantidade de cilindros no local, para que não haja nenhum tipo de intercorrência, nenhum tipo de sinistro. Só após as adequações é que o local será liberado. Caminhamos bem para a produção desse alvará, faltam apenas alguns detalhes quanto ao atendimento de algumas exigências nossas, fundamentalmente quanto à documentação que eu falei anteriormente, aos materiais de revestimento e acabamento. O grupo de acesso desfila nesta quinta-feira às 9 da noite. A entrada será gratuita. As escolas do Grupo A desfilam na sexta-feira, às 10 da noite. As agremiações do Grupo Especial desfilam no sábado, às 10 da noite. O Ministério Público Federal quer a interdição imediata da ponte sobre o rio Aribiri, em Vila Velha. A Defesa Civil Estadual apresentou um laudo dizendo que a ponte apresenta riscos à população. E basta passar pela estrutura para entender de quais riscos o laudo fala. E não são poucos, como mostra pra gente a Anne Comete. Rachaduras no asfalto, concreto quebrado, mato nascendo na construção e um buraco bem no meio da calçada. Essa é a situação da ponte sobre o rio Aribiri, o único acesso ao cais de Capoaba. O caos é tão grande que o Ministério Público Federal pediu a interdição imediata da ponte. O pedido é baseado em um laudo da Defesa Civil Estadual que apontou que a ponte apresenta riscos à população. A ação foi movida pelo MPF contra o DENIT. O órgão teria se comprometido a recuperar a estrutura da ponte e apresentar um laudo que atestasse a segurança dela. Mas nada disso foi feito. O fluxo aqui na ponte sobre o rio Aribiri é o dia todo assim, bicicleta, gente passando, carro e até as carretas que vêm e vão levando
levando mercadorias do porto. E a ponte, olha só, ela chega a tremer quando esses carros muito pesados passam aqui por cima. E os moradores dizem que as casas também balançam quando os veículos passam. E o medo deles é de que algo ainda mais grave possa acontecer. Nem só tenho medo desse montão de carreta passando, como a gente corre o risco também com a velocidade que a carreta passa. Então, nós precisamos solicitar junto ao DENIT, ao porto, imediatamente um redutor de velocidade, porque a gente sabe que não pode ter quebra-mola. Então, um redutor de velocidade eletrônico imediatamente para a estrada de Capoaba. De acordo com o seu Valdeci, a Prefeitura de Vila Velha esteve há alguns meses no local e fez a iluminação da ponte, o que melhorou um pouco a situação. Isso aqui era uma escuridão, um perigo, tanto com assalto, nesse sentido, e então foi feito esse paliativo, ficou uma coisa muito boa a parte de cima. Mas não adianta a gente ter um paliativo com a parte de cima bacaninha, sabendo que a ponte está praticamente condenada, está se deteriorando, os pedaços caindo. O parapeito também foi feito recentemente, mas só depois que um acidente aconteceu. Já teve muitas pessoas que já caíram dessa ponte por não ter aquela proteção lateral, então já tivemos acidente, pessoas machucando, pessoas que ficaram até como se diz, perdeu o dedo com essa situação aí. Então, quer dizer, a população continua com muito medo com o que está acontecendo com a ponte. E se na parte de cima da ponte a situação tá ruim, dá só uma olhada em como tá a parte de baixo. Há várias rachaduras e o reboco dos pilares centrais tá caindo. O seu Epaminondas, que é pescador e mora na região, gravou este vídeo em que ele tira uma placa de concreto com apenas uma mão. A situação da ponte, ó. Tá vendo aí? Só passar a mão que cai. Olha aí o perigo que vocês estão correndo. Olha os ferros da ponte, ó. Ó, isso aqui é a ferragem da ponte. De acordo com ele, essa é a situação em várias partes da ponte. A ponte está caindo dia a dia. Cada dia fica pior porque o concreto está podre, né? Já foi feita a análise do concreto, então o concreto está podre. Aqueles pedaços lá, eu arranquei com a mão, pedaço de concreto de 20, 30, 40 quilos. Então passa aqui embaixo o maior perigo, que passa caminhão, a ponte balança. E é um maior perigo para cá, tanto quem está em cima que quem está embaixo, porque a ponte está deteriorando. Sobre a situação da ponte, o DENIT informou que ainda não foi oficiado, mas que há projetos para a reabilitação da ponte e que os serviços de manutenção continuam sendo feitos. Já a Prefeitura de Vila Velha comunicou em nota que as vias e pontes da região de Capoaba são de responsabilidade federal e, por isso, ela não teria responsabilidade pela reparação da ponte. O município também entrou como réu na ação do MPF. Enquanto isso, a população espera por providências para o local. Tem fé em Deus que agora vai andar. Agora não é a população que vai botar o corpo ali para parar, não, né? Agora é órgão federal e agora eles vão respeitar, né? Bom, como vocês viram na reportagem, o Ministério Público Federal pediu a interdição da ponte de Aribiri em Vila Velha, que foi condenada pela Defesa Civil Estadual. E a gente quer saber a sua opinião sobre essas obras públicas que colocam em risco a vida da população. Você acha que isso é negligência do poder público? Mande pra gente a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o DDD 27 e o número 999276943. Repetindo, 27 o DDD e o número 999276943. Se preferir, você pode usar um atalho posicionando a câmera do seu celular ou leitor de QR Code nesse código quadradinho que aparece aí do lado direito do vídeo. Aí é só você escrever o seu comentário e mandar pra gente. Eu e a Adriana aguardamos a sua participação e ainda hoje queremos ler o seu comentário ao vivo aqui no jornal. Foi expulso da Polícia Militar o soldado que agrediu uma mulher na Serra. O caso foi em 2016. Moradores, na época, filmaram as agressões. As agressões aconteceram no bairro Feu Rosa. As imagens mostram a mulher sendo abordada por 2 policiais. Um deles pega um objeto parecendo a capa de um facão e bate na mulher. Em seguida, ele dá um tapa no rosto dela. O outro PM assiste às agressões e não faz nada. A confusão começou porque a mulher foi cobrar uma dívida e o devedor acionou a polícia. E a gente fala agora de mais uma tentativa de abordagem da Guarda Municipal de Vila Velha que terminou em perseguição. Desta vez, foi um motociclista que não obedeceu a ordem de parada da guarda e fugiu em alta velocidade.
As imagens feitas pelos agentes da Guarda Municipal de Vila Velha mostram esse motociclista de 33 anos que não obedece à ordem de parada e sai em fuga pelas ruas de Cobilândia, em Vila Velha, na Grande Vitória. Vai, para logo, para logo! Para logo! Para logo, para, moço! O motociclista não tinha carteira de habilitação e a moto estava irregular, com o motor roubado e a placa adulterada. A perseguição só acabou em outra cidade, no município vizinho de Cariacica. Pois é, o motociclista que não teve o nome revelado disse que comprou a moto pela internet há pouco tempo. Ele e a moto foram levados para o DPJ de Vila Velha. E a seguir aqui no link você vai ver que o suspeito de matar um pecuarista em Linhares se entregou à polícia e confessou o crime. E ainda, exportações de rochas ornamentais voltam a bater a marca de $1 bilhão aqui no estado. Depois de 5 anos, as exportações de rochas ornamentais no Espírito Santo voltaram a bater a marca de $1 bilhão. As empresas capixabas comemoram o bom momento, mas além das exportações, o mercado interno também tem contribuído para o desempenho positivo do setor. Enquanto o faturamento no setor de rochas ornamentais em todo o país, no ano passado, teve um crescimento de 2,06%, aqui no estado foi o dobro, o que representa um saldo positivo de mais de $1 bilhão. Isso se deve ao trabalho, à crença do empresário do setor de rochas ornamentais que vem trabalhando desde 2014 para a gente voltar a superar a marca de $1 bilhão nas exportações brasileiras de rochas ornamentais. A gente teve a situação de vários entrantes, como produtos artificiais, vidro, porcelanato, vários concorrentes do setor de rochas, concorrendo no mesmo mercado. Então, eu atribuo essa marca de $1 bi aos empresários, ao trabalho, à crença, ao trabalho forte do setor. Nesta empresa foi preciso melhorar o relacionamento com o cliente e criar novas linhas de materiais para driblar a crise. Somado a isso, nós tivemos um nível de engajamento também muito grande dos colaboradores da empresa. Tanto para entregar um alto nível de material, em termos de qualidade, em termos de entrega, quanto para entregar um serviço também de alto nível. A participação do Estado do Espírito Santo no mercado internacional de rochas ornamentais saltou de 79% em 2018 para mais de 81% em 2019, o que consolidou o Estado como um protagonista nesse setor. As maiores indústrias de rochas ornamentais estão aqui no Espírito Santo, né? Todas praticamente estão aqui. Existem as exportações para os outros estados, mas muito pouquinho, muito baixa. A concentração ela é toda aqui, as indústrias são todas aqui. O que existe um pouco de exportação da matéria-prima em bloco, por isso que existe em outros estados. Para o Sindirochas, os números do estado são animadores, mas tão importante quanto melhorar as exportações é fortalecer o mercado interno. O mercado interno é muito importante nessa conta também. A gente vem aí o país há 4, 5 anos aí com a economia muito devagar, né? Agora com vários sinais positivos, a gente está confiando muito. O final do ano já foi bom no mercado interno. Então, assim, a gente está realmente com uma expectativa positiva. Acho que 2020 vai ser um ano de retomada de crescimento novamente do setor de rochas. Com uma expectativa de um crescimento ainda maior em 2020, investimentos no setor e vagas de emprego devem aumentar. A partir das oportunidades, as empresas começam a retomar os investimentos, aumentar a produção e criar vagas de trabalho, né? O Espírito Santo, o setor de rocha, ele mantém empresas em todos os municípios do estado, né? Representa aí quase 10% do PIB, então tem uma representatividade grande dentro da economia do Espírito Santo e pode mais, a verdade é essa.
Bom, a gente volta a falar da nossa enquete de hoje, né, Fabiano? A gente quer saber a sua opinião sobre as obras públicas que colocam em risco a vida da população. Isso é negligência do poder público? É isso aí, você pode mandar a sua mensagem pra gente pro nosso WhatsApp, o DDD 27 e o número 999-276943. Também durante as reportagens aparece o código QR Code, né, bem embaixo aí na sua tela. Você pode posicionar a câmera do seu celular e aí já abre automaticamente o campo para você mandar a sua opinião. Bom, o suspeito de matar um pecuarista em Linhares se entregou à polícia em Ibatiba. Nós vamos direto à nossa redação em Linhares conversar com o Cláudio Alves, que tem as informações sobre esse caso. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana, boa noite a todos que estão ligados no Link Espírito Santo. É isso mesmo, o Edival Zucon, de 51 anos, confessou ter matado o pecuarista Volmar Borges. Ele se disse arrependido e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Viana, onde vai aguardar o julgamento desse caso. Está preso o assassino do produtor rural Volmar Batista Silva, o Volmar Borges, como é conhecido. Edival Zucon, de 51 anos, se apresentou à polícia na noite desta terça-feira, na cidade de Ibatiba, interior do estado, pouco mais de 24 horas após o crime. Sobre a prisão, o delegado Fabrício Lucindo disse que houve contato com a defesa do acusado, que foi informada de um mandado de prisão. Como ele saiu do estado flagrancial, nós pedimos a prisão temporária dele ao Poder Judiciário. Então, ontem mesmo nós conseguimos a prisão temporária dele. E ele fugiu do local do crime e se dirigiu para o município do interior do estado, mais precisamente Brejetuba, onde ele tem parentes. Lá o advogado entrou em contato conosco e disse que ele tinha a intenção de se apresentar e confessar o crime. Eu falei, olha, você pode até se apresentar, mas tem mandado de prisão contra você. Você vai se apresentar e vai ficar preso. Aí ele aceitou se apresentar para ficar preso e se apresentou em Ibatiba, no sul do estado, na região do Caparaó. Depois foi conduzido para a Venda Nova do Imigrante, onde ele foi ouvido, confessou o crime e logo após foi encaminhado para o presídio de Viana, para o Centro de Triagem de Viana, onde vai ficar lá à disposição da Justiça. O delegado mencionou o que foi dito por Edival em um primeiro depoimento, minutos depois da prisão. Ele contou exatamente como as coisas aconteceram, somente acrescentou que o Volmar teria feito menção de pegar uma arma na cintura. E por isso que ele atirou nele. Porém, a gente tem testemunhos do local que indicam que o Volmar não estava armado e que de maneira nenhuma ele fez menção de pegar essa suposta arma que não existe. Segundo o que foi apurado lá, ele acabou ficando com medo de ser preso aqui e fugiu da região do crime para sair do estado flagrancial, mas nós já tínhamos conseguido a prisão temporária dele. Então, mesmo ele fora do estado flagrancial, ele estava com prisão decretada pela Justiça. Logo após ter dado informações sobre o crime, o acusado foi levado para a delegacia de Venda Nova do Imigrante. Ele vai ficar à disposição da Justiça, preso na cidade de Viana. Fabrício Lucindo falou sobre a expectativa de Edival ser trazido para Linhares. O delegado de Venda Nova do Imigrante já fez o interrogatório dele, já nos encaminhou via e-mail. Não é necessário ele vir para Linhares por conta de alguma atividade policial nossa. Nós vamos concluir o inquérito policial, encaminhar à Justiça e a Justiça vai decidir o destino dele. Agora, a polícia trabalha para finalizar o inquérito. Já foram tomados diversos depoimentos sobre a morte que gerou muita comoção na cidade de Linhares. A unidade de saúde de Pontal do Ipiranga tem funcionado no sistema de plantão 24 horas durante os dias de verão no balneário de Linhares. O maior número de atendimentos no local é de pessoas vítimas de pequenos acidentes e de menores que acabam abusando do consumo de álcool. No verão, Pontal do Ipiranga recebe um grande volume de pessoas e, com esse aumento, também aumenta o número de atendimentos na unidade de saúde da região. Um enfermeiro de plantão explicou quais são os principais casos atendidos. Aqui a gente pega muitos jovens com alcoolizados, pessoas com cortes, que a gente precisa fazer suturas.
A gente até orienta a população para não quebrar garrafa nas praias ou tomar cuidado quando está andando nas praias, porque dependendo do corte a gente consegue fazer os procedimentos aqui, senão tem que ser encaminhado para o hospital. Mas todo paciente que precisa de atendimento a gente está atendendo aqui na unidade. E nos dias de shows, eu vi que vocês atuam com ambulância lá, não é verdade? Sim, se for shows muito maiores, a gente tem 3 ambulâncias, ficam 2 lá no show e uma aqui para dar o suporte. Nunca fica sem ambulância aqui no balneário. Se você vier passar o verão no balneário, fica a dica. Seja consciente e se divirta com responsabilidade. Se beber, não dirigir. Se beber dentro do pontal, ficar dentro de casa. Tomar cuidado na praia por questão de afogamento, corte e outras coisas. Mas vem aqui para se divertir nesse balneário que a gente tem. Pois é, segundo a Prefeitura, um sistema de atendimento especial foi montado também para os dias de carnaval, onde o fluxo de turistas aumenta bastante no balneário de Pontal do Ipiranga. Por hoje é só. De volta à Vitória com vocês, Fabiano, Adriana. Até amanhã. Obrigada, Cláudio. Até amanhã. O link vai para mais um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre aquele acidente em um parque de diversões no sul do estado que matou uma mulher e deixou a filha dela gravemente ferida. E vamos falar também sobre felicidade no ambiente de trabalho. Esse é o assunto do nosso quadro Balcão de Emprego de hoje. Estamos de volta e quarta-feira é dia do nosso quadro Balcão de Emprego e hoje a gente fala sobre felicidade no ambiente de trabalho. O Álvaro Guareschi está como especialista em carreiras e conta pra gente como ser feliz no emprego. Boa noite para você, Álvaro. Ei, Adriana, Fabiano, boa noite para vocês que estão aí no estúdio, boa noite também para o pessoal que está em casa acompanhando o Link Espírito Santo, dia de Balcão de Emprego. Toda quarta-feira a gente discute um assunto relacionado ao mercado de trabalho e hoje está aqui a Gisélia Freitas, que já vem aqui às vezes com a gente trazer sempre a visão dela, que é psicóloga, sobre o mercado. Mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Hoje a gente vai falar sobre felicidade no ambiente de trabalho. Uma pesquisa mostra que 73% dos brasileiros estão infelizes no mercado de trabalho. As pessoas estão adoecendo por conta disso, né, Gisélia? Isso é verdade. E quando sobe para nível de liderança, vai para 85% o número de pessoas infelizes. O que ocasiona essa infelicidade? É uma série de fatores, né? A maioria está relacionado com o próprio ambiente de trabalho. Tem a ver com pressões, né? A crise trouxe esse aumento, esse quantitativo maior por conta de metas, por conta de pressões, pessoas sendo demitidas, muitas achando que a próxima vai ser ela, então tem adoecido, tem se afastado, problemas de depressão, transtorno de ansiedade, tem adquirido síndrome do pânico, né? Então esses problemas relacionados à saúde das pessoas com o trabalho tem a ver com isso e tem a ver também com a escolha. Muitas pessoas não sabem hoje o que as fazem levantar todo dia de manhã. Não tem um propósito, não tem um objetivo. Às vezes pegou o trabalho porque tem que trabalhar, porque tem que pagar os boletos, mas está engajado com aquele trabalho. Tem a ver com as competências, com as habilidades, tem a ver com o que ela quer para a vida dela, para a carreira dela. Então, às vezes, vai trabalhar igual um zumbi, né? Vai porque tem que ir, porque tem que pagar as contas. E aí encontra nesse ambiente de trabalho ainda uma chefia que não está orientada a lidar com esses problemas relacionados ao profissional e piora mais ainda esses sintomas. Não encontra sentido no que está fazendo muitas vezes, né? Mas um perfil do trabalhador, das vagas, tem mudado muito. Sim. Principalmente porque estão surgindo novas profissões, pessoas estão ocupando esses lugares. Você acha que isso tem a ver também com essa mudança no formato de trabalho em relação a isso? Tem essas mudanças também socioeconômicas, culturais, né? Temos duas áreas. Você tocou uma muito importante. Hoje se fala muito da economia 4.0, mercado 4.0. O que é isso? É um mercado conectado, onde os skills, as competências exigidas são aquelas relacionadas à comunicação, interação, proatividade, inovação, né? Então, pessoas que estão aí numa zona de conforto, profissionais que se dizem obsoleto ou que estão na caixinha e têm dificuldade de sair da caixinha, não conseguem acompanhar esse novo mercado e está ficando, então, sem empregabilidade. Perdem a atividade produtiva porque não conseguem se manter nesse mercado cada vez mais exigente com relação à entrega, à competência, a habilidades relacionadas a esse mercado.
Um outro pilar, além desse que você tocou, tem a ver com questões sociais. Né? Aprendemos no Brasil que trabalhar é ruim. Parece que estamos na era do feudalismo ainda, que nosso chefe é o capataz, alguns até parecem que são mesmo, e a gente vai trabalhar como se fosse escravo, sendo que a Lei Áurea já foi assinada em 1888. Você acredita que a mudança não é só por parte do trabalhador, mas do empregador também tem que mudar? Tem. No Brasil, infelizmente, se você for perguntar em outros países, em outras culturas, qual o significado do trabalho para elas, muitos vão falar que é honra, é uma forma de conseguir crescer na vida. Né? Aqui no Brasil, vem um estigma de que trabalhar é ruim, né? Que se trabalhar é algo que se eu ganhasse hoje na loteria, a primeira coisa que a pessoa ia fazer é parar de trabalhar. Com certeza, acho que todo mundo pensa isso, né? Ganhar na loteria e largar o trabalho. Mas, Gisele, tem alguma forma para o trabalhador de ressignificar isso, de voltar a encontrar sentido no que ele faz? Então, você falou a palavra certa, ressignificar, né? Tem a ver com mudar esse modelo mental, né? Então, se eu tô com resistência ao trabalho, o problema é o trabalho, eu posso encontrar o melhor trabalho do mundo, né? Com o melhor salário, que mesmo assim eu vou continuar infeliz, porque eu estou buscando fazer algo que eu gosto e não começar a gostar do que eu faço, né? Então, tem como eu mudar esse modelo mental, que tem a ver com a psicologia positiva, que eu abordo muito para trabalhar esses problemas de saúde emocional do trabalhador. Ou seja, né, qual o lado positivo do meu trabalho? Eu estou trabalhando, né? O que eu posso fazer para desenvolver, para ganhar mais espaço dentro dessa organização, né? Então, começar a pensar positivamente, começar a mudar esse cenário, dar um novo significado a isso tudo que está acontecendo. Existe alguma forma, uma receita aí para as empresas ou para os trabalhadores que eles possam procurar para tornar um ambiente mais agradável e encontrar felicidade no trabalho? Não tem uma receita muito fácil, porque cada empresa tem uma cultura e tem as suas necessidades, mas é simples sim de identificar, né? Pesquisa já mostra que o principal fator que afasta profissionais das empresas, né, é a chefia, né? Então, gerentes ruins, lideranças ruins têm adoecido a sua equipe. Né? Quando a gente fala de motivação para o trabalho, salário, na verdade, é o quinto. Primeiro está a relação com a liderança, depois crescimento na empresa, depois tem a ver com a imagem da empresa, clima organizacional e quinto é salário. Não tem nada a ver com o básico, com o que eu ofereço. Então, a empresa ela tem que criar um ambiente favorável, um ambiente propício à comunicação, sem muito estresse, preocupado com essa saúde do profissional. Estamos num ambiente de trabalho onde que o homem e a mulher estão trabalhando, né? Tem pressão por conta de família, por conta de questões sociais, empresas muito machistas, a maioria dessas pessoas são até mulheres, né, que tem adoecido muito por conta das pressões do duplo trabalho. A empresa tem que debater esse assunto, porque virou um caso de saúde pública, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2020, vai se tornar em primeiro lugar o caso, em casos de afastamento de profissionais. No Espírito Santo hoje são 1.400 afastados por depressão, e transtorno de ansiedade. É um prejuízo emocional e principalmente econômico para a nossa economia. Tá certo, Gisele, quero agradecer você mais uma vez pela sua participação aqui no Balcão de Emprego, discutindo sempre assuntos de muita relevância para o mercado de trabalho. Eu que agradeço. É isso, a gente volta aí no estúdio do Link. Boa noite. Boa noite, obrigado, Álvaro. E a gente volta a falar da nossa enquete de hoje, que pergunta qual a sua opinião sobre as obras públicas que colocam em risco a vida da população. Na sua opinião, isso é negligência do poder público? Já temos participações aqui, né, Adriana? Isso. Olha, a primeira participação é do Sérgio Cassiano, de Ataíde, em Vila Velha. Ele fala: o poder público não está nem aí para a população, principalmente a população mais carente, né? Se fosse uma ponte em um bairro rico, já estaria recuperada. Há um enorme descaso aí com a nossa população pelo poder público. Essa é a opinião do Sérgio Cassiano, lá de Ataíde, em Vila Velha. Bom, tem uma outra mensagem aqui. O senhor Dalvo não é sobre a questão da ponte, mas também é sobre descaso do poder público. Que ele diz que ele mora no município da Serra e que lá tem um problema que atinge. Existe um semáforo perto de um grande cerimonial e que esse semáforo não é respeitado por ninguém, colocando em risco a vida aí de pedestres. Ele pede policiamento lá na região. Obrigado pela participação também, seu Dalvo. Olha, nós temos aqui também mais uma participação lá de André Carlone, na Serra, é o Ricardo Capixaba. Ele fala assim: realmente os nossos órgãos públicos demoram muito para despachar qualquer ordem de serviço para ser executada. Primeiro tem que haver aí uma tragédia para eles tomarem providências. Esta é a visão dele, o Ricardo Capixaba. Ele também aqui elogia o jornal, também a equipe de apresentadores e repórteres. Muito obrigado pelo carinho da audiência e pela sua participação.
E a gente volta a falar do acidente que matou uma mulher e deixou a filha dela gravemente ferida em um parque de diversões de Itaipava, no balneário de Itapemirim, lá no sul do estado. O operador do brinquedo, que admitiu ter bebido antes de trabalhar, e o dono do parque foram soltos para responderem um processo em liberdade. Quem tem os detalhes para a gente é o Samuel de Fraga, direto da nossa redação em Cachoeiro, Itapemirim. Samuel, boa noite para você. Quais as novidades aí sobre esse caso? Olá, Fabiano, Adriana, muito boa noite a vocês e a todos. Olha, o laudo da Polícia Civil ainda não saiu, mas ontem os peritos já adiantaram que os brinquedos do parque estão com alto grau de corrosão. Porém, só o resultado da perícia vai dizer quais foram as causas do acidente. Se foi problema mecânico ou falha humana, o parque segue interditado desde o dia do acidente. O operador do brinquedo admitiu para a polícia que bebeu antes de trabalhar. Ele e o dono do parque foram presos por homicídio culposo e lesão corporal culposa, mas os dois foram liberados pela justiça para responder o processo em liberdade. A criança de 8 anos, que ficou gravemente ferida, segue internada no Hospital Infantil aqui de Cachoeiro. Ela já acordou, pergunta o tempo todo pela mãe e pede para ir para casa, mas ela ainda não tem previsão de alta porque seu estado de saúde ainda inspira cuidados. Bem, sábado é dia D de vacinação contra o sarampo e, segundo a Secretaria de Saúde aqui de Cachoeiro, além do sarampo, outras vacinas também serão disponibilizadas aqui no município. Essa etapa agora, que é a primeira etapa de 2020, vai ser na faixa etária de 5 a 19 anos. Lembrando que ela é uma campanha seletiva, Samuel, ou seja, só recebe a dose quem está com o cartão incompleto ou que não tem a dose, tá? Essa campanha, desde o ano passado, ela visa retornar o certificado de eliminação. Então, a gente está realizando todas as medidas necessárias para que isso realmente aconteça. Então, a vacinação em todas as faixas etárias começou desde o ano passado e essa é a primeira campanha de 2020. A segunda etapa vai ser no mês de agosto, tá? Também do sarampo, mas essa etapa, a faixa etária é de 5 a 19 anos. E nós temos agora o dia D, né? Vamos falar desse dia D, onde as pessoas vão procurar, quais postos estão disponíveis, a partir de que horas? Exatamente. O dia D, ele vai ocorrer sábado agora, dia 15 de fevereiro. A maioria das salas de vacina vão abrir. Como não vai ser uma campanha assim de grandes números de população, então a gente não viu necessidade de abrir todas as salas. Quem já recebeu a vacina não precisa procurar. Isso, grande parte dessa população de 5 a 19 já foi vacinada. Ela não necessita novamente receber nova dose, é só para aquelas pessoas que não têm ou têm o esquema incompleto. Outro público-alvo dessa campanha de sábado são as crianças de 4 a 7 anos, que necessitam da revacinação ou do reforço da vacina de febre amarela. Então, esse reforço ele foi implantado esse ano de 2020. Então, é muito importante, quanto aos pais responsáveis, tragam as suas crianças de 4 a 7 anos no sábado, nos pontos de vacinação, para estar recebendo essa revacinação da febre amarela. E também os adolescentes, né? As meninas a partir de 9 anos de idade até 14 anos, para receber o HPV, e os meninos de 11 anos também para receber o HPV, de 11 a 14. E também a meningite. Então, a meningite é uma vacina muito importante para o adolescente, tanto menina quanto menino, a partir dos 11 anos de idade até 14 anos. Então, ou seja, serão ofertadas 4 vacinas do calendário básico no sábado, em todas as unidades de saúde, e é muito importante a população atender esse chamado. Bom, e a gente volta a falar dos prejuízos causados pela enchente aqui em Cachoeiro. Hoje pela manhã teve coletiva de imprensa no Hospital Evangélico, que teve seu galpão, onde funciona o almoxarifado, atingido pela inundação ali no bairro Baiminas. E segundo a diretoria do hospital, os prejuízos passam de R$1,5 milhão. Várias cirurgias tiveram que ser canceladas. Sobre esse assunto, eu conversei hoje pela manhã com a direção do hospital.
Logo após a catástrofe que nós tivemos aí, das enchentes, né, nós reunimos a diretoria executiva, o corpo clínico, e fizemos os levantamentos. Então, nós tivemos uma perda em torno de 1.600.000, que foi o total que foi colocado aqui, conforme o levantamento feito, né? E imediatamente nós começamos a tomar as providências, né, para a reposição desse estoque de medicamentos, de materiais e também de serviços que deixaram de ser prestados. E os serviços que já estavam marcados, as cirurgias, por exemplo, que já estavam marcadas, como é que fica essa fila agora? Todas as cirurgias seletivas, né, em torno aí de 84 nesse período todo, foram reagendadas e eu creio que em 60 dias vai ser normalizado, porque na segunda-feira passada, dia 10, nós retomamos a todos os serviços de forma normal. Em torno de quanto prejuízo total que o hospital teve com essa inundação lá na região do Bahia, em Minas, no galpão? Em torno de R$1.600.000. E como é que o hospital está fazendo para poder sanar toda essa mão de obra que acumulou serviço, né? Em relação aos serviços, nós estamos retomando, os médicos estão sendo muito parceiros, estão empenhados nisso aí e nós estamos recorrendo, fizemos uma campanha, né, de recursos financeiros para custear isso aí e também recorremos ao governo do estado. Então as pessoas podem ficar tranquilas que o serviço vai se normalizar, as cirurgias vão todas serem normalizadas nos últimos dias. Se Deus quiser, dentro de 60 dias, que já passamos aí um período, né, mas num prazo de 60 dias, todos os serviços que foram suspensos, né, serão normalizados, recuperados. Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região sul. Uma boa noite para vocês. Boa noite, obrigado, Samuel. O link vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver que depois da tragédia de Mariana, pescadores de São Mateus não podem mais pescar no Rio Cricaré e ainda aguardam uma indenização da Fundação Renova. E também vamos falar do prazo para regularizar o título de eleitor e evitar aí problemas com a Justiça Eleitoral. Há poucos dias nós mostramos aqui no link que a tragédia de Mariana também causou impactos em São Mateus. Mesmo com a criação da Fundação Renova para ressarcir quem foi prejudicado com o desastre, muitos pescadores passam por dificuldades enquanto esperam pela indenização. Quem tem as informações para a gente, direto lá de São Mateus, é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Olá, Fabiana e Adriana, boa noite a vocês aí no estúdio e a quem está nos assistindo aqui pelo Link Espírito Santo. É isso mesmo, desta vez nós fomos à comunidade de Pedra d'Água aqui em São Mateus. Por lá encontramos muitos pescadores revoltados, pois não podem mais pescar no Rio Cricaré e até hoje ainda não foram indenizados pela Fundação Renova. Quase 4 anos depois que o Rio Cricaré foi contaminado com a lama da Samarco, que atingiu o litoral capixaba, muitos pescadores ainda não receberam nenhuma indenização, nenhum auxílio financeiro. Essa é a comunidade de Pedra d'Água, um dos 69 bairros de São Mateus e um dos mais antigos também. Popular por ser um local de atividade pesqueira. Mas depois de 2015, com a chegada da lama da Samarco, infelizmente, essas atividades foram suspensas. As mais de 70 famílias que moram aqui hoje passam por dificuldades. Hoje é um sentimento assim de tristeza, né? Porque a gente vê uma coisa que era tradição na época que a gente era jovem, vivendo da pesca, e hoje vê a situação que está hoje. A situação caótica hoje, no rio sem nada, famílias passando por necessidade, isso aí provoca uma tristeza enorme. Na região, os pescadores afirmam que não receberam da Fundação o cartão auxílio, dado a quem dependia do rio para sobreviver. Eles dizem que nós não fomos atingidos, então nós ficamos aqui quase 3 anos com água salgada direta aqui, de 2016 até quase 2019, com água salgada. E a gente hoje passa a ver a situação que está o rio hoje, sem peixe, sem vegetação, praticamente que uma vegetação está começando a voltar agora aos poucos. O peixe a gente não consegue comercializar, nem tampouco usufruir dele, porque devido a esse problema que tem aí.
Então a dificuldade é muito grande, as dívidas só vão acumulando, né? E está difícil. E eu estou na expectativa, pelo menos, dessa entrevista, que já tem 2 anos e 3 meses mais ou menos, que eu estou esperando, que não acontece. Depois do desastre ambiental, é difícil encontrar um barco com pescador no Rio Cricaré. Cada dia que passa está ficando mais difícil ainda para nós todos pescadores. Principalmente aqui do Rio. Esse peixe é do Rio, já do mar. Aqui, tem gente aqui que está comprando peixe lá na Bahia, lá em Nova Viçosa, para vir vender aqui, mas não compra de nós pescadores daqui. Nós estamos querendo saber sobre essa marca, o que está acontecendo, porque está pagando pessoas que não estão legalizadas, que nem a gente estamos aqui apresentando formulários e a carteira na mão, para poder saber o que está acontecendo, que paga aqueles que não tem direito e a gente que tem direito fica para trás durante esses 3 anos. Seu Gelson começou a pescar ainda criança. Hoje, aos 62 anos, ele depende da ajuda de familiares para viver. Não estou passando muito aperto que meus irmãos, coitados, que trabalham no mar lá, trabalhou junto mais eu mesmo. Um mandou 1.000 conto para mim, outro mandou mais 1.000 conto, que eu consegui pagar água, consegui pagar energia. Senão eu estava num tubo que já estava tudo cortado lá. Wilson e Maria são casados há mais de 30 anos e mesmo antes da tragédia já sofriam com problemas de saúde. Hoje, os dois aguardam a indenização para continuar com os tratamentos. Estou passando por esse tipo de doença, que foi câncer de próstata. Eu fui operado. Hoje eu sou uma pessoa que depende de outra operação, que o SUS não cobre, e estou aí rodando essa situação. Tive que fazer 3 pontes safena, uma mamária, e acabou o rio, não me libera mais para mim pescar e a situação está difícil. Meu marido não pode também estar fazendo força, que ele ficou com continência, e eles ligam, eu ligo para lá, eles falam que está em processo e as coisas estão difíceis para nossa casa. Quem está ajudando nós é um filho neto que a gente cria, é o único que está trabalhando também, que está ajudando a gente. Então eu queria que eles vissem o nosso caso. Nós entramos em contato com a Fundação Renova, que se resumiu a dizer que as propostas estão sendo avaliadas e pagas de acordo com o cadastro. Bom, por hoje é isso, Adriana e Fabiano. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos e até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus. Bom, a gente volta a falar agora da nossa enquete. Vamos ver aqui, a gente tem a participação do Dalvo de Jardim Limoeiro. Não são somente abandonadas pelos órgãos públicos que podem nos colocar em perigo, as obras, né? Como também a negligência, como outras formas, como usuários de drogas, os maus motoristas e etc. Tá, a opinião do Dalvo, né? Tem também aqui uma outra opinião sobre outro assunto, né? Não sobre a enquete nossa, mas ele fala, não se identificou, ele fala, estou assistindo o link, prefiro não me identificar sobre a regularização do título de eleitor. O voto deveria ser facultativo e não obrigatório. A pessoa não pode ser obrigada a votar. Essa é a opinião desse telespectador que não quis se identificar. Pois é, os eleitores que têm pendências com a Justiça Eleitoral têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação nos cartórios de todo o país. Quem perder esse prazo não poderá votar nas eleições municipais deste ano. Nós vamos agora direto à nossa redação em Colatina, conversar com a Tainara Lebarque, que tem mais informações pra gente. Boa noite para você, Tainara. Boa noite, Adriana, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, aqui em Colatina a biometria agora é obrigatória e quem não fizer o procedimento até o dia 6 de maio terá o título cancelado, além de outros impedimentos. Numila, quantos eleitores aqui de Colatina deixaram de fazer o cadastro biométrico? Quase 14 mil eleitores deixaram de comparecer à revisão obrigatória. E agora eles têm um prazo para regularizar essa situação? Não, na verdade esse prazo que tem até dia 6 de maio, que está sendo muito divulgado, é um prazo natural do ano de eleição. Não existe prorrogação da biometria, né? Só que abrange também esses eleitores. Aqueles que pretendem regularizar seu título, fazer um alistamento, que é o eleitor que já completou 18 anos, deseja se alistar eleitor. Aquele que quer mudar de sessão eleitoral ou atualizar o cadastro, tirar o nome de casada, colocar o nome de casado, tem até dia 6 de maio. Após 6 de maio, o cadastro é fechado nacionalmente, só é aberto depois do segundo turno das eleições, que é depois de 25 de outubro. Quem não compareceu no mutirão do cadastramento biométrico tem que vir agora para regularizar essa situação. E o que é preciso trazer?
Pois é, aquele eleitor que não compareceu durante a revisão de cadastro, ele tem que comparecer ao cartório portando identidade, CPF, comprovante de residência em nome dele. Se não for em nome dele, tem que ser de um familiar, sendo que ele tem que provar essa filiação, né? Esse vínculo com o familiar. Ah, é do meu pai. Ok, está na certidão de nascimento ou no documento pessoal, que é o nome do pai ou da mãe, quem é o pai ou a mãe. É do meu avô, tem que trazer a certidão de nascimento para provar que é o avô. Marido ou esposa, certidão de casamento. Então, se o comprovante de residência não estiver em nome do eleitor, ele tem que comprovar o vínculo com a pessoa que é do comprovante, que está o nome do comprovante. E quem não fizer isso até o dia 6 de maio vai ter o título cancelado? Explica pra gente. Todos os eleitores que não compareceram à revisão biométrica terão o título cancelado, né? E só poderão regularizar depois do segundo turno da eleição, 25 de outubro. E essas pessoas que deixaram de vir na época do mutirão, a equipe estava reforçada, muitas pessoas trabalhando, agora tem esse ônus de ter um atendimento reduzido, né? Exatamente. Durante o período da revisão de eleitorado, o eleitor teve muitas vantagens, né? O horário estendido do cartório, que funcionava de 9 até 18, inclusive aos sábados e alguns feriados também. Teve o perdão das multas, né? Aquele eleitor que naquele momento não tinha votado, tinha multas pendentes com a Justiça Eleitoral, para facilitar o acesso desse eleitor à revisão, a juíza dispensou das multas. Já agora, neste momento, o eleitor que virá ao cartório regularizar, se ele tiver pendência de multa, ele terá que pagar a sua multa, não tem mais o perdão da multa. E também o horário do cartório volta a ser horário normal, segunda a sexta, meio-dia às 18, e como você pode observar aqui, né, o número de atendentes é muito reduzido agora, e isso significa limitação de senha. Antes nós tínhamos a capacidade de atender quase 1.400 eleitores por dia, agora 60 eleitores, no máximo. Se os 14 mil resolverem comparecer, não tem capacidade para atender isso, eles não serão atendidos. Qual é a dúvida mais recorrente aqui que vocês estão enfrentando nesse período? Tem alguma? Sim, em relação à transferência. O que acontece? O cartório de Colatina ele só pode transferir os títulos que venham para Colatina. O cartório não pode transferir de Colatina para outro lugar. E outra questão é que o eleitor ele se confunde muito em relação a número de justificativa. Você pode justificar eternamente. É o mesmo efeito de ter votado legalmente falando, juridicamente falando. Não tem obstáculo, já justifiquei 3 vezes, meu título vai ser cancelado. Não, isso não existe. Você pode justificar a vida toda que seu título vai permanecer regular, desde que justifique. Então, aquele eleitor que pretende um dia voltar para sua cidade de origem, está com título regular, ele pode continuar justificando. Ele não é obrigado a transferir o título. A gente encerra a nossa participação aqui no Link Espírito Santo. Uma boa noite a todos e voltamos agora à Vitória. Obrigado, Tainara, pelas informações. Antes de encerrar o link de hoje, a gente quer dar uma informação de última hora. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, acabou de emitir um alerta de chuva forte, de alerta vermelho de chuva forte para toda a região sul do estado. 19 municípios do sul devem ter chuva forte a partir de amanhã, a partir das 0 horas desta quinta-feira até as 0 horas aí, de sexta-feira. Então, fica esse alerta meteorológico informado aí pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o Link Espírito Santo desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo você confere em sinoticias.com.br e a gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer.